Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a nós lermos juntos a nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Vamos ler até o versículo 21. Efésios 5, 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos orar? Senhor, em Cristo Jesus nos abençoe. Nós pedimos com a iluminação do Seu Espírito, entendimento da Tua Palavra, para possamos Te conhecer, Te amar, Te servir e servir o nosso próximo, servir a nossa nação, operar como igreja para a Tua glória, em Cristo Jesus, na graça do Espírito. Abençoe essa série, Senhor. Seja conosco, com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, nos dando santificação, nos dando, Senhor, piedade, em glória ao Teu nome, em Cristo Jesus. Oramos assim e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero avançar no nosso estudo, na nossa série. Nós estamos denominando a Igreja e a Nação. Eu disse para os irmãos desde o início que a nossa série ela iria se dividir em dois assuntos gerais, duas partes, maiores, que seria então uma apresentação da situação em que o mundo está e a atuação da Igreja de Deus nesse mundo, e, em segundo lugar, a parte prática, mais prática, vamos dizer assim, a aplicação, e tudo isso baseado na Palavra de Deus, ou seja, tanto a Escritura, e comecei essa série lendo com vocês Josué, capítulo 1, onde nós vimos ali como Deus estava usando Josué e a nação de Israel, e isso nós estamos usando realmente como uma base bíblica, que esse é o padrão, vamos dizer assim, em que o Senhor tem usado o seu povo, tanto no sentido, primeiro, dando a eles uma visão da realidade, a cosmovisão bíblica do que estava acontecendo, como também orientando a eles pelas Escrituras para que eles agissem conforme o mandamento de Deus. Naquele grande versículo 8 do capítulo 1 de Josué: Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E nós estamos ainda na primeira parte, ou seja, nessa parte que nós estamos olhando o campo, as verdades que nos mostram a realidade que nós temos aí à nossa volta, e também da obra que o Senhor Deus ele tem atuado através da sua igreja, a obra da graça, inclusive também tratando um pouco da graça comum, e Deus tem agido, e nós estamos procurando então trazer essas verdades das Escrituras, da palavra do nosso Deus. Nós já vimos aqui então que do homem vem a perdição, de Deus vem a graça, vem a salvação, vem a restauração. Vimos que o povo de Deus é um povo de outra cidade, que existem duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. O povo de Deus é um povo que tem na sua vida a obra da graça, a obra do céu, e está se dirigindo a esse reino futuro. O reino já está nele, mas o reino também irá ainda se estabelecer na sua plenitude. Vimos, irmãos, sobre a cultura tradicional perversa, que os homens vão solidificando perversidades, e vimos também sobre a inovação cultural perversa, e todas essas coisas acontecem na cidade dos homens, na cidade do pecado, onde o pecado habita, opera. Tudo que não for realmente da graça comum de Deus operará isso. Tudo que vem dos homens, na verdade, é a graça do Senhor ainda que impede que as coisas se tornem piores. E vimos então que essa tradição solidifica, quando no sentido tradicional, vamos dizer assim, os homens vão solidificando a perversidade, e quando querem inovar, vão também inovando para a perversidade. E que essa perversidade ela tem uma natureza, então, como nós vimos no estudo anterior, do domínio perverso do maior sobre o menor. Em vez de eles servirem o seu próximo, mas eles acabam por dominar, por maltratar, por serem perversos, por usar o seu próximo, se servir do próximo em vez de servir ao próximo. Hoje eu quero, nesse estudo,
irmãos, continuando então essa sequência, ainda nessa grande primeira parte, queria então tratar com os irmãos de um tópico que é consequente desse e que mostra, irmãos, que essa perversidade ela está no indivíduo e que esse indivíduo então, o homem natural, o homem sem Deus, ele acaba por contaminar as instituições e também ser contaminado por elas, ou seja, existe aí então uma contaminação de mão dupla, tanto ele contamina como ele é contaminado com esta perversidade, e isso está na sociedade então manchando, desfigurando todas as instituições que o Senhor criou, toda a boa criação de Deus, e manchando então a cultura e a vida social das pessoas, trazendo dores, trazendo sofrimento. Então hoje eu vou, de uma maneira, irmãos, superficial, mas gostaria de tratar um pouco com os irmãos para que nós pudéssemos então compreender essas coisas. O nosso propósito nesses estudos é eminentemente prático, né, como eu tenho procurado mostrar desde a introdução, irmãos, porque nós percebemos uma atuação muito deficiente do movimento evangélico nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia. E o meu propósito, com a graça de Deus, orando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor, é que Deus use esses singelos estudos, né, para trazer subsídios bíblicos para muitos irmãos, para que possam então, enxergando as coisas de uma maneira mais clara, né, bíblica, possam então agir de uma maneira também a glorificar a Deus. Então nosso propósito é exatamente esse, meus irmãos. Então vamos entrar no assunto de hoje, né? Então o que eu quero falar com vocês é a respeito exatamente desta contaminação do indivíduo, né? Tanto ele contamina como ele é também contaminado. Irmãos, nós temos aqui esse texto que mostra exatamente o problema do homem. Esse texto ele está num contexto maior, quando Paulo fala aqui no versículo 6, irmãos: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Estou lendo capítulo 5 de Efésios, sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a justiça e a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remoendo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então aqui está nesse contexto, ou seja, Paulo coloca em oposição a vida da luz e a vida das trevas, a vida dos cristãos que foram tirados dessas trevas, né? E a vida dos que estão em trevas, que são insensatos, que são filhos da desobediência, que vivem, estão debaixo da ira de Deus. Um pouquinho antes, Paulo, ele fala assim, meus irmãos, ele diz aqui no início do capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação, impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem tolice, nem zombarias, que não convém mais, antes ações de graça. Então você percebe que isso mostra que Paulo está aqui apresentando uma oposição, um contraste entre a vida cristã, entre a vida do Espírito, entre aqueles que amam o Senhor, e a vida dos ímpios, que vivem nessas coisas, que operam essas coisas, que têm essas coisas como normalidade. E nesse sentido, então, que ele diz no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, ou seja, tinha acabado de dizer, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então nós temos duas vidas aqui, uma vida dominada pelo vinho, e isso está associado a tudo que Paulo vinha dizendo sobre essa vida em trevas, essa vida no pecado, e a outra vida, ela é uma vida dominada pelo Espírito. Então nós temos dois tipos de vida aqui que são
estão em oposição, e Paulo está dizendo assim, não é? Já que vocês são de Deus, é esse o sentido todo, né? Porque ele está falando da igreja de Deus, vivam de acordo com a doutrina, com o fato de que vocês já saíram das trevas, vocês estão agora na luz, e vocês devem então andar como filhos da luz, e não se embriaguem mais com o vinho, não tenham mais essa vida dominada pelo vinho, em que há dissolução, ou seja, em que vocês estarão desperdiçando a vida de vocês, a família de vocês, a vida dos outros, estarão vivendo para a destruição, para o estrago, mas sejam cheios do Espírito, sejam dominados pela palavra, dominados pelo Espírito Santo de Deus. É uma outra vida, irmãos. Então, não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O efeito dessa vida cheia do Espírito, o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós, aqui no versículo 19, como falando entre vós de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, veja, do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, mais uma vez, ele coloca a questão das duas tábuas da lei: amar a Deus, quando a pessoa está cheia do Espírito, quando a pessoa está orientada pelo Espírito, dominada pelo Espírito, cheia da palavra, conforme a palavra de Deus, essa pessoa glorificará a Deus, louvará a Deus, essa pessoa cantará de coração ao Senhor, dará graças por tudo ao Senhor e se sujeitará uns aos outros, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É aquilo que eu já tenho falado em várias outras oportunidades, já disse isso várias vezes, os irmãos da congregação devem lembrar que esse versículo 21, o apóstolo Paulo vai fazer a exposição dele a partir então do verso 22 até o verso 9 do próximo capítulo, capítulo 6. Então aqui nós temos essa manifestação de uma vida cheia do Espírito. É uma vida que glorificará a Deus, é uma vida que dará graças a Deus, que cantará de coração e que servirá e que se sujeitará uns aos outros. A partir daí, Paulo, ele trata então de que essa pessoa cheia do Espírito, dentro dos papéis que o Senhor lhe conceder nas diversas instituições humanas criadas pelo próprio Deus, estabelecidas pelo próprio Deus, então ela servirá ao seu próximo. O marido servirá a sua esposa no seu papel, a esposa servirá ao marido no seu papel, ambos servirão, como ele vai falar lá no capítulo 6, aos seus filhos, no papel de pais, os filhos os servirão no papel de filhos, e aí ele estende isso e vai lá então já para a sociedade tratando da relação entre senhores e servos, e vai mostrar que também ali está uma relação de serviço, no sentido que os servos servirão aos seus senhores e os senhores também servirão aos servos, e esse serviço todo está no Senhor. Daí então que nós ligamos as coisas, ou seja, que esse serviço ao próximo, na verdade, é um serviço no Senhor, que quando eles servem ao próximo, eles estão servindo ao Senhor. Então, esse sentido, meus irmãos, é que vai, então, que demonstra uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você chega no capítulo 13 de Romanos, onde Paulo vai tratar da instituição também do Estado e dos governos e dos magistrados, ali você vai perceber que ele coloca a mesma coisa, onde ele vai pôr também, meus irmãos, a questão do serviço. As autoridades servirão também aos seus aqueles que estão debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder, e essas pessoas cristãs, elas também devem servi-los, devem obedecê-los, e tudo, mais uma vez, no Senhor. Você pega Romanos capítulo 13, você percebe ali, meus irmãos, que está exatamente essa questão de que nós obedeceremos às autoridades, nós nos submeteremos às autoridades, porque lá Paulo diz claramente, porque elas foram instituídas pelo Senhor. Então esse serviço, essa vida cheia do Espírito, ela está sempre, então, observem bem, esse é o ponto, em que cultua-se a Deus no serviço ao próximo, nos diversos níveis, nas diversas instituições, nos diversos papéis, em que na providência divina o Senhor coloca o indivíduo, coloca o cristão. Então, se ele é pai, como pai; se ele é esposo, como esposo; se ele é filho, como filho; se é uma esposa, uma irmã, como esposa, e assim por diante; se ele é servo, se ele é senhor, se ele é
autoridade, magistrado, ou se ele é cidadão, enfim, ele estará então ali servindo ao Senhor, servindo ao próximo. E isso, meus irmãos, é uma vida cheia do Espírito Santo, é um culto a Deus, é a vida no Senhor, é uma vida de adoração a Deus e ao próximo, é uma vida de amor a Deus, é uma vida de amor ao próximo. Observe então que isso, meus irmãos, vai ser estabelecido. Mas há aqui uma oposição muito clara entre o homem não cristão. E é esse contraste que Paulo está fazendo, mostrando que o homem não cristão ele não vai agir assim. Então, aquele indivíduo que não tem o Espírito Santo, mas que não é dominado pelo Espírito, não é cheio do Espírito Santo, mas ele é dominado pelo vinho, ele participa das obras das trevas, conforme ele vem falando anteriormente, em que ele coloca aqui no versículo, o versículo ali há pouquinho, no início do capítulo, ele coloca assim: mas a fornicação, verso 3, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santo, nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mais antes ações de graça. Lá no capítulo 4, meus irmãos, ele diz o seguinte, no versículo 16 em diante, ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, observe bem, para que não andeis mais, olha só o que ele diz, como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, mas não aprendestes assim de Cristo. Então, meus irmãos, aquilo também que Paulo vai falar em Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, aquelas terríveis obras da carne, todo aquele catálogo terrível que ele mostra lá. Também no finalzinho de Romanos capítulo 1, ele vai mencionar um outro catálogo de obras terríveis. Então tudo isso, meus irmãos, pertence a uma vida iníqua, pertence aos homens iníquos, pertence, e é por isso que eu quero colocar como Romanos capítulo, aliás, Efésios 5:18, quando Paulo fala dos que se embriagam, aquilo ali se torna como que um símbolo de toda essa obra carnal, de toda essa vida carnal, que vai ser oposta à vida do Espírito, que vai ser oposta à vida da graça de Deus, daqueles que foram transformados pela graça, que cheios do Espírito, eles servirão a Deus, servindo ao seu próximo, amando, servindo, amando a Deus, amando ao próximo, vivendo em culto, vivendo em ação de graças, vivendo em amor, vivendo em humildade. Não, os ímpios não são assim. O bêbado, o embriagado, o homem das trevas, ele é um homem soberbo, ele é um homem que não se domina e que não se deixa dominar, mas que dá evasão à sua perversidade, ao seu pecado, à sua carnalidade, a todas as obras infrutíferas das trevas que já estão nele, a carne, a natureza pecaminosa, e ele não se deixará dominar por ninguém, mas ele quer dominar, ele quer maltratar. O bêbado faz isso, né? Fica valentão, não respeita a autoridade e pode fazer mal a uma outra pessoa, pega um carro, está ali, mata uma pessoa na sua irresponsabilidade, ou então de outra forma. Então nós sabemos que essas coisas acontecem, ou seja, isso aí mostra, meus irmãos, exatamente o oposto de alguém que, em vez de amar a Deus, amar ao próximo, servir ao próximo, ser humilde, odeia a Deus, é orgulhoso, é soberbo, não se domina, mas deixa levar pela sua carnalidade, e consequentemente ele vai destruir a vida do outro, ele vai se servir do outro. Então esse é o padrão da carne, meus irmãos. No capítulo 2 de Efésios, nós temos o apóstolo Paulo dizendo assim, irmãos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós antes, observe, andávamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Ou seja, é uma vida carnal, é uma vida dominada por essa atitude ante-Deus, orgulhosa, soberba e de maltratar os outros. Então nós temos aqui, irmãos, a delineação, vamos dizer assim, aqui a expressão do que aquilo que eu falei semana passada, aliás, desculpe, na terça-feira, sobre esse domínio perverso do maior sobre o menor. Por quê? Porque esse indivíduo ele é carnal, porque esse indivíduo ele está em queda, e na queda ele anda assim, como Paulo tinha dito, eles tinham perdido toda a noção de Deus, eles viviam uma vida dissoluta, com avidez, cometendo toda sorte de pecado, de coisas malignas, e eles vivem assim, eles operam isso, eles fazem isso com muita normalidade. Meus irmãos, o que eu quero então mostrar para vocês é que isso contamina as instituições, isso, vamos dizer assim, é um veneno, é uma destruição. O problema do homem não está fora dele, está nele, está nos indivíduos. O problema do homem não é meramente uma questão de educação, de mudanças externas, né? De mera mudanças externas, mas o problema está nele. É claro que essas coisas vão influenciá-lo também, o que é externo vai influenciá-lo, mas vai influenciá-lo exatamente porque ele já tende para isso. É como um terreno, né? É como um terreno em que cai ali a semente do mal e que produz nele pior ainda a situação dele, porque ele já tem um coração realmente mau. Mas o problema está exatamente no indivíduo. Nós observamos então, meus irmãos, que assim como, e é isso que eu quero também dizer a vocês, que assim como este homem ele já opera o mal, ele já está contra Deus e contra ali orgulhosamente, não querendo servir ao próximo, como é a vida do Espírito e a vida da graça, mas ele quer se servir do próximo, ele está ali nas obras infrutuosas, infrutíferas das trevas, ele vai contaminando tudo, irmãos. É muito significativo, é muito importante nós observarmos que Paulo, então, ele coloca, irmãos, a questão de que esse homem cheio do Espírito, ele vai exercer o seu papel de serviço, né? E com isso cultuar a Deus, ele vai fazer tudo no Senhor. Já tive a oportunidade de ler com os irmãos, de tratar disso várias vezes, que é sempre no Senhor, sempre no Senhor. Você vai encontrar a expressão no Senhor, para Cristo, né? Aqui todos esses papéis que Paulo vai falar então em que os homens e mulheres devem servir uns aos outros, na família, na sociedade, no governo, como nós vemos lá em Romanos capítulo 13, sempre no Senhor, sempre para Deus, sempre como culto. Então, meus irmãos, nós temos aqui que isso contaminará, olhando agora do outro lado, né? Aqui nós temos a purificação dessas coisas, dessas instituições. Quer dizer, um homem cheio do Espírito Santo vai ser um homem cheio do Espírito na família, vai ser um homem cheio do Espírito como esposo, a mulher cheia do Espírito como esposa, o homem como esposo, como pai, a mulher como esposa, como mãe, o filho como filho cheio do Espírito, o servo como um servo cheio do Espírito, o Senhor, né, como o Senhor cheio do Espírito. Então isso será ali em que ele vai operar essa purificação das instituições, essa restauração das instituições numa vida cheia do Espírito Santo, ou seja, nos seus papéis, né? O mesmo nós podemos dizer o inverso, ou seja, um homem, e esse é o meu ponto hoje, né? O homem que é carnal, ele contaminará, ele não purificará, né? Mas ele contaminará as instituições. Então todos os problemas que nós temos no mundo, toda essa perversidade que eu tenho falado para os irmãos, tanto tradicional como da inovação, e que se expressa no domínio do maior sobre o menor, como nós vimos no caso do terrível do abuso, do estupro sexual, como nós vimos no estudo da terça-feira, de um dos filhos de Davi operando isso sobre sua própria irmã, aquele caso terrível. Tudo isso vem do indivíduo, tudo isso vem da pessoa, né? Foi Aminon que fez aquilo contra aquela
a sua pobre irmã. Foi ele que operou isso, foi ele, porque ele era mau, ele era perverso. Então isso está no indivíduo, isso está no homem. Então esse homem que vai contaminar, quando ele for pai, ou quando ela for mãe, ou quando ele for esposo, ela for esposa, são eles que vão trazer a dissolução, o problema. Cheios do Espírito trarão desperdício, trarão dissolução. São eles que vão contaminar a instituição, são eles que vão desfigurar aquela instituição criada por Deus. São eles também que, quando forem para os seus trabalhos, para os seus comércios, para as suas vidas, vão contaminar tudo isso, vão desfigurar, vão ser avarentos, vão ser falsos, vão agir com egoísmo, vão, enfim, fazer coisas erradas, vão ser preguiçosos, enfim, vão contaminar com seus diversos pecados e com seus diversos vícios que vêm do seu coração mau essas instituições. E também, quando pensamos em Estado, pensamos nos governos, né? Na instituição do Estado e nos diversos governos que operam ali. Quando nós pensamos nessas coisas, o que vai acontecer então? É que também o indivíduo, ele vai contaminar isso, meus irmãos, ele vai contaminar essa instituição, o seu governo, a sua, vamos dizer assim, o seu exercício ali de governo. É bem interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele coloca, e eu convido também meus irmãos a abrirem comigo, Mateus capítulo 20, ele coloca a coisa também num sentido bem interessante, quando ele faz mais uma vez um contraste entre ele, o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, e o que acontece normalmente neste mundo. Então ele coloca assim, observem, irmãos, vamos ler no versículo 20 em diante. É um caso aqui bem interessante que acontece aqui, né? Capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 20. Leiam comigo, por favor. Diz assim a palavra. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, lhes dá mais um ensino complementar que está todo relacionado com o que ele já vinha dizendo. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, observem, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, no Evangelho, nós temos um outro padrão que há no mundo, meus irmãos, de pecado, em que os homens querem dominar, em que os homens, exatamente, isso está evidentemente relacionado com o que nós já vimos, já temos dito nesse estudo, como os homens são egoístas, estão nas trevas, são orgulhosos, querem se servir do próximo, eles não terão essa atitude. Então, inclusive os príncipes, as autoridades, também os governos e a instituição do Estado serão contaminados por esses indivíduos, pelo pecado, por esse orgulho, por esse domínio do mal que há no coração dos homens, meus irmãos. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos é o seguinte, é que enfatizar este fato de que na cultura tradicional perversa, na cultura inovadora perversa, que se expressa essa perversidade, em que se expressa a perversidade no domínio do maior sobre o menor, usando o seu poder para se servir do menor. Essa perversidade vem do indivíduo que contamina todas essas instituições. O problema está no homem.
O problema é o homem, o problema está nele. E ele vai contaminando. Então, quando ele é pai, quando ele é mãe, quando ele é patrão, quando ele é empregado, quando ele é magistrado, quando ele é cidadão, quando ele é, enfim, onde ele operar, no seu trabalho, na sua vida, haverá essa contaminação do pecado. Só a graça, irmãos, pode conter isso, pode impedir que as coisas piorem. E graças ao Senhor, demos graças porque Ele tem contido a maldade dos homens. E a graça especial de Deus no Evangelho pode transformar. Eu queria só concluir mostrando também o inverso, né? Em que esses homens, eles também são contaminados. Eles tanto contaminam, como eles também são contaminados por essa perversidade. Então, quando Paulo fala, irmãos queridos, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, onde ele diz assim: os três inimigos, né, que nós temos. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós temos aqui o domínio, irmãos, dessas forças. Então, tem a carne, mas tem também o mundo, e tem também Satanás, que é o príncipe, né? O Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Nós temos, então, meus irmãos, aquele poderes externos ao homem que, vamos dizer assim, esse século, esse período de queda em que o diabo atua. Se nós pegarmos, por exemplo, também outro texto muitíssimo importante para essa questão, que eu gostaria de também ler com meus irmãos, que está aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 44, que diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque vos digo a verdade, não me credes. Irmãos, é isso. Os homens, eles têm um coração mau. Veja que esse indivíduo que contamina tudo, ele também recebe essa contaminação e ele vai se deixando levar cada vez mais pela contaminação deste século, deste mundo mau e do diabo, que é o pai da mentira e que é assassino, que Jesus fala aqui no capítulo 8. Já estudei com os irmãos da congregação, não tem muito tempo esse capítulo. Ele vai sendo também influenciado. Então, tanto ele contamina, como ele também é contaminado por essa perversidade do mal. O que pode quebrar isso, irmãos? Só a graça de Deus. E aí que entra a igreja. Estou estabelecendo essas verdades, irmão, para nós chegarmos mais adiante. Chama a atenção dos irmãos, para que os irmãos já fiquem aguardando isso, para o fato de que só a igreja de Deus, na sua vida, ela vai purificar isso, essa cultura. A igreja de Deus, ela vai ser o sal, vai ser a luz em que ela vai penetrar e ela vai influenciar esta cultura, e ela vai ser usada por Deus para a transformação dessa cultura, porque ela é o povo da outra cidade. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz sal e luz, é isso. Nós vamos ser sal e luz, e são os indivíduos, é tanto a igreja como instituição, como cada irmão atuando nos seus papéis, como, mais uma vez, como pai, como mãe, como servo, como serva, como médico, cristão, atuando nos diversos papéis, como pai, como mãe, ele então atuando ali na sociedade como indivíduo, né? Cada indivíduo, cada cristão, vamos dizer assim, a porçãozinha desse sal, atuando na sociedade, que ele vai então purificando nos papéis pai, mãe, patrão, empregado, magistrado, e como aquele que se submete ao magistrado, como cidadão de uma nação. Eles vão atuando, eles vão nos seus diversos papéis, médicos, cientistas, engenheiros, pedreiros, enfim, em várias funções, eles vão atuando como que modificando essa cultura, transformando essa cultura nacional. Aconteceu, por exemplo, nos grandes avivamentos, né?
que tem grandes influências nas nações, teve efeitos nas nações. Olhe, por exemplo, para a reforma, que não deixa de ser um avivamento, o efeito social que ela teve em vários e vários sentidos, irmãos, de purificação da cultura, de transformação da cultura. Então, é isso, gente, é isso. Mas fora dessa graça comum e a graça especial de Deus, a operação de Deus também especialmente através do seu povo, da sua igreja, transformando pelo Espírito Santo, fazendo de cada irmão sal e luz, existe a contaminação da perversidade, gente. O indivíduo contamina as instituições e o indivíduo é contaminado pelas instituições. O indivíduo contamina a sociedade, o indivíduo é contaminado pela sociedade, porque o seu coração odeia Deus, odeia os caminhos de Deus e quer ser servido e não servir, portanto não vai cultuar Deus e vai contaminar todas as instituições, toda a sociedade. Como tudo que vem de fora deste mundo e do diabo, encontrará um coração pronto para receber e uma produção fértil de toda essa maldade no seu coração. Só a graça de Deus para nos livrar. Que o Senhor nos dê graça para que nós, como igreja, estejamos cada vez mais conscientes disso e atuando na sociedade exatamente como sal, como luz, meus irmãos. E esses serão os assuntos aí que com o tempo a gente vai aí abordando, vai subindo esses degraus, como eu tenho dito aos irmãos, para entendermos cada vez melhor essas coisas. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, quando temos falhado nesses aspectos, e nos prepara cada vez mais para sermos Tua igreja, Senhor, trazendo transformação à cultura perversa, e que cada indivíduo, cada irmão atuando possa, Senhor, operar esse sal e essa luz na sociedade para a Tua glória, para o bem do Teu povo e para o bem da nossa nação. Em Cristo Jesus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Glorifica o Teu santo nome, Senhor. Em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma abençoada noite no Senhor Jesus. Orem com as suas famílias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão, consolação do Espírito seja com cada um dos meus queridos irmãos, hoje e sempre. Até, meus irmãos.